Podemos começar? Então, retornando, né, ao que nós estávamos começando ontem, que são as relações de expressão em contextos, né, de eletrodinâmicas não lineares. Então, antes da gente falar das, digamos, em geral, das eletrodinâmicas não lineares gerais, eu peguei um exemplo de trabalho só para ilustrar os que estão começando, que não tem muita prática de usar o formalismo lagrangiano para chegar às equações de Maxwell, a partir de uma formulação de invariante de Lorentz. Então, nós temos como exemplo esse caso aqui. Aqui é o lagrangiano típico de Maxwell, isso aqui é puro Maxwell. Como nós tínhamos falado ontem, esse é o Maxwell que a gente usa sempre para, a partir desse lagrangiano, chegar nas equações de Maxwell. Aqui é justamente a parte que a gente está introduzindo, né, é o exemplo não linear. E aqui é a parte de acoplamento com as correntes, acoplamento com as fontes, acoplamentos com as fontes, que é o que dá as fontes das equações de Maxwell. Então, ontem nós fizemos a variação. Então, para obter a equação de Gauss no campo elétrico, para obter as equações a equação de Gauss no campo elétrico, a gente fez a variação em relação ao potencial fio. O que nós obtivemos ontem foi essa relação de divergência de ε0E, vou dar assim, divergência de E mais 1 sobre mais 2 alfa sobre C2 epsilon 0. Aí tínhamos aqui E2 sobre C2 menos B2, vou deixar aqui, igual a rho. Então, essa aqui é a equação de Gauss que nós derivamos ontem. Aqui, se a gente quiser, C2, né, 1 sobre epsilon 0 em 0, eu posso apagar esse 1 sobre C2 epsilon 0 e colocar 2 alfa no 0. Então, 2 alfa acho que é melhor fazer isso. Não, vou deixar como a gente deduziu o epsilon 0 também. A epsilon 0 é mais 2 alfa sobre C2. Então, isso é o que nós deduzimos ontem como equação de Gauss. Isso tem que ser explicado, né? E aqui hoje nós estamos terminando, ontem nós estávamos terminando, ontem a aula teve que ser mais curta, a equação de André-Martin. Falei que a equação de Faraday-Lenz e a equação de Gauss no campo magnético, elas não mudam porque elas são uma consequência direta da definição dos campos em função dos potenciais e do fato de que eu posso ter divergência rotacional do gradiente igual a zero e divergência rotacional igual a zero. Então, Faraday-Lenz e Gauss magnético não mudam. Ampère-Maxwell faz a variação, usa o princípio variacional em relação ao potencial vetor. Foi o que a gente fez ontem. Então, a gente ganhou, podemos faturar esse ΔA, esse ΔA, esse ΔA e esse ΔA. Por isso, eu vou apagar então, a equação. Então, a gente vai fazer o seguinte: tudo isso, então, variação do lagrangiano sobre mudança do lagrangiano por variações arbitrárias de A é zero, princípio variacional. Então, tudo isso igual a zero. Então, claro, eu já vou fatorar esse ΔA. Isso aí vale para variações arbitrárias, né, do ΔA. Então, aqui tá. Então, nós temos mais, mais igual a zero. Então, a gente pode já escrever a equação final. Estou apagando aqui, que isso foi o que a gente fez ontem. Então, a gente já tem agora, além da Gauss ali do lado, a gente tem a Ampère-Maxwell com contribuição não linear. Então, nós temos rotacional de V sobre 0 rotacional de
B sobre 0 mais, está tudo isso na mais, né? Mais 2 alfa sobre C2, mais 2 alfa, não tem sobre C2, mais 2 alfa, e aí é 2 sobre C2 menos B2. Vezes B. Então ficou o B está lá, rotacional B, isso vai ficar tudo, vai ficar menos igual a menos. Então multiplica toda essa equação por menos 5, vai ficar rotacional do B sobre 0, mais 2 alfa, 2 sobre C2 menos B2 vezes B, tudo aqui. Então essa é a parte, né, do rotacional. Aí vamos ter aqui a parte da corrente de deslocamento. Então, temos esse termo aqui, 1 sobre 0, que é dt. Tá? E pessoal, dt 1 sobre C2, né? Está aqui, outro derivada temporal, né? Então, temos 1 sobre 0. Vou botar derivada temporal direto. Derivada temporal, né? Vou botar assim. B sobre 0, tá certo? Vou botar derivada temporal. Está chegando. Tá. 1 sobre 0, derivada temporal. 1 sobre I0 e depois eu tenho esse mais 2 alfa sobre C2. Exatamente esse aqui, 2 alfa sobre C2. 2 alfa sobre C2. Derivada temporal é 2 sobre C2. Menos B2 e tem esse termo aqui que é mais J. Mais J. Aí eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente pode deixar, fazer o seguinte: se a gente multiplica isso tudo por I0, já tem I0J, vou fazer isso aqui. Se a gente multiplicar tudo por I0, vou fazer assim: multiplica por I0, rotacional de D, mais 2 alfa I0, vou colocar assim. Aí aqui esse I0 vai cancelar. E aí aqui eu vou ter 2 alfa C2, vou multiplicar por I0. Então vai ficar 2 alfa sobre C2, que é epsilon 0 I0, 1 sobre C2, é isso aqui. Aí eu vou estar multiplicando ainda por 1 I0. Estou achando que esse I0 está meio distante. Deixa eu manter ele aqui por enquanto, para depois eu acertar. Esse aqui aqui, por I0, 2 alfa sobre C2 e J, tá certo. Bom, enquanto a gente está observando é o seguinte: aqui aparece I0 mais 2 alfa sobre C2, tá? É 2 sobre C2 menos B2, né? Tá? Se eu tirar, vamos fazer o seguinte: se eu tirar esse epsilon 0 daqui, colocar ele aqui, tá? Eu gostaria de ter divergência de D igual a G. Então é melhor deixar esse epsilon 0, eu vou querer interpretar isso, eu vou querer ver isso aqui como vetor de deslocamento, né? Que é D igual a epsilon E. E aí a gente vê que a gente pode fatorar o campo elétrico. Eu esqueci de colocar, aqui tem o campo elétrico. Então a gente tem D igual a epsilon E, onde esse D vai ser epsilon 0 mais a polarização. Então aqui eu queria interpretar, vou querer trabalhar com essa quantidade toda aqui como sendo o vetor de deslocamento. E é o vetor que deve aparecer aqui. Então poderia aparecer, quando a gente fez a variação, quer dizer, a gente tinha, só para eu dar uma lembrada aqui, esse clima aqui, de PLT, ele veio lá de cima
do Lagrangiano de Maxwell. Ele era 1 sobre M0, tá certo? Ele era isso, 1 sobre M0. Aí nós pegamos Maxwell. Já nós estamos tendo um probleminha que eu esqueci. Que é o seguinte, a gente tinha esse termo aqui lá do Maxwell, que é 2 sobre C2 menos B2. Esse termo aqui na aula de ontem teria dado origem a esse, que aí a gente faz a variação em relação a A que está aqui dentro. E aí vai aparecer, certamente aqui, 1 sobre C2. Né? Então, esse C2 aqui, na aula de ontem, ele estaria faltando aqui. Eu esqueci de colocar ele aqui. E é isso que vai me dar o fator U0 vezes C2, me dá 1 sobre ε0. E aí, vai subir o ε0. Então, aqui na verdade, vai aparecer ε0. Então, pessoal, deixa eu corrigir o que está acontecendo. Ontem, eu esqueci de colocar esse fator 1 sobre C2 nesse termo aqui, que foi o termo final da aula de ontem. M0 C2, que na verdade 1 sobre M0 C2 é o ε0 no numerador. Então, quando eu jogo o DDT para lá, para a corrente de deslocamento, ele vai aparecer exatamente com esse ε0 aqui. Esse segundo termo aqui não tinha nada, porque ele não vinha do termo de campo elétrico. É sobre esse é 2 sobre C2. Esse C2 vinha com a região de Maxwell mesmo. Isso aqui é Maxwell. Isso aqui também é Maxwell, não tem C2. Isso aqui já era uma linearidade, isso aqui é uma linearidade. Então está certinho. Então fica B sobre M0, 2α, aqui, esse termo aqui. Então a gente está observando que o que está aparecendo aqui é exatamente o nosso D. ε0 é mais 2α sobre C2. Então isso aqui está me dando uma versão nova, vou botar aqui B. E aqui está me dando o que eu posso definir como um vetor de indução magnética, né? O H, que a gente chama de H. Que é justamente o B. D é menos 1 vezes D. Mas vamos então agora, esse extensor e esse D aqui é εr. Mas vamos ver, vamos ter que fatorar esse, né? Para ver quem vai ser o tensor de permissividade, de permeabilidade aberta e o tensor de permeabilidade magnética. Vamos fazer. Então, as equações que a gente obteve, então, só para resumir, aquele termo, vamos ver, exemplo de trabalho, só para a gente treinar, de aquecimento. Esse termo não linear, ele mexeu com a equação de Gauss, dessa forma. Então, a não linearidade está aqui, no termo cúbico dos campos, e aqui também no termo cúbico dos campos, no rotacional de B, é Maxwell. Então, fica automaticamente claro que a não linearidade está trazendo alguma propriedade lá, né, que pode estar expressando uma polarização. Vamos ver o que significa isso. Se eu quiser explicar essa expressão, então, nós podemos, deixa eu colocar aqui, as equações constitutivas. Então, a gente ganha, né, obtemos, vamos dizer assim, chegamos a equações constitutivas. Né? As equações constitutivas. Seria divergência de D corpo, e a gente mantém rotacional de E. Para DLS não muda dentro de B. Divergência de B igual a 0. E o rotacional de H igual a derivada temporal do D mais J. Lembrando então esse D. No caso de Maxwell, então, D é ε0 e H é B sobre M0. Esse D é ε0. Então, fica dessa forma. Então, chegamos a essas equações. Quem é o nosso epsilon? Então, vamos ver quem é o nosso D. Posso escrever, isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. Vamos pegar a iésima componente desse vetor. Então, nós podemos escrever que a componente I do vetor D vai ser ε0 é I mais 2α sobre C2. E agora, esse termo aqui eu posso escrever da seguinte maneira: EJ sobre C2
menos BJ. E aqui eu coloco o EI. Está dando um caráter vetorial a esse E. Então esse E ele tem o mesmo índice que esse E aqui e esse D. Mas aqui são grandezas escalares. Então E escalar E, B escalar B. E a gente pode escrever então assim. DI igual a epsilon0 EI mais 2α sobre C2, 2α sobre C4, tá? Aí vai ficar, podemos escrever assim, ó, EJ, I, EJ, então porque, ó, EI, EJ, menos 2α sobre C2, EI, BJ. Eu posso escrever assim, esse EI aqui, eu posso escrever como sendo um delta EJ, Então a gente observa o seguinte, aqui eu fatório esse EJ, aqui eu fatório esse EJ, e aqui eu fatório esse BJ. Normalmente, o que a gente tem, então a gente pode imaginar o seguinte, o meu TI, ele vai ser um tensor epsilon IJ, EJ, onde nós já vamos definir quem é o epsilon IJ. São esses dois termos aqui. Esses dois termos aqui só contêm campo elétrico. Agora tem esse termo aqui, que eu vou botar aqui, por exemplo, um tensor zeta, eu vou chamar zeta IJ, BJ. Onde? Epsilon IJ, deixa eu pegar aqui, vamos escrever. Estou vindo para cá agora. Estou vindo para cá. Onde epsilon IJ posso escrever assim, delta IJ, epsilon 0, delta IJ, epsilon 0, delta IJ, mais 2α sobre C4, IJ. Então, esses dois termos aqui. Juntei esses dois termos para formar isso aqui. Mas eu ganho um termo novo, ganho esse tensor, que normalmente a gente expressa, né, o D só em função de E. Mas agora a não linearidade ele trouxe um campo magnético também para cá. Quem é esse tensor? Tal, zeta e J, menos 2α sobre C2 I BJ. Esse tensor não tem característica de ser simétrico, ele é I BJ. Então, ganhamos então essa nova formulação, onde então nós estamos escrevendo que o DIJ é um epsilon IJ EJ mais esse zeta IJ BJ. Aqui a gente tem esse fator novidade. Em geral, nos meios materiais, a gente tem o D expresso completamente em função do E, só tem a permissividade elétrica. Aqui está aparecendo um termo que está me dando uma espécie de uma permissividade elétrica, mas que depende do campo magnético. Então a gente começa, isso tudo é no vácuo. Quer dizer, eu suponho que não tem mais. Então isso já no vácuo. Não tem pontos externos, não tem nem Rho, se tiver no vácuo, não tem nem Rho. Vamos dizer, ganhamos equações constitutivas assim, no vácuo. Oi? DJ igual a... DJ igual a epsilon IJ. Essa equação que eu repeti. FJ EJ mais zeta IJ BJ. E por que DJ? Hã? Por quê? Por que DI? Não, é DI. Eu fui ligado, é errado. DI, aquele DI lá. Então, DI, epsilon IJ, EJ mais zeta IJ BJ. Então, está aqui. Então, a novidade, né? À primeira vista é uma novidade, mas na verdade não deveria ser, porque quando eu tenho no vácuo essa não linearidade, essa
não linearidade, ela está fazendo com que o vácuo se comporte como um meio material. Então, onde eu tenho, e aí vamos dizer, as propriedades óticas do vácuo, né, a permissividade elétrica, vamos ver já a permeabilidade magnética, elas dependem dos próprios campos, né? Isso aqui não está dependendo da matéria, está dependendo dos próprios campos. Então eu ganho uma permissividade aqui, né, que é a função quadrática do campo elétrico aplicado, campo elétrico, e aqui eu tenho um estudo do campo elétrico e do campo magnético. Vamos ver agora o que é a permeabilidade magnética, essa equação aqui. Pode falar. Você está falando em não linearidade. Isso. E você está dizendo que agora tem o vetor D e o vetor H Isso. aparecendo Dependente dos campos. Dependendo dos campos, e, digamos, uma parte é antiga e outra parte é não linear. Bom, daí você está querendo colocar uma coisa de vácuo, eu não entendo muito bem. O que você quer dizer de vácuo? Então é o seguinte, suponho que eu não tenho nem carga nem corrente. Eu estou as equações de Marx do vácuo, sem carga e sem corrente. Só campo. O que está aqui, vamos dizer, portanto, eu estou no vácuo, eu não tenho correntes externas. Se eu não tiver isso aqui. Então, eu estou pegando as equações, vamos dizer assim, o campo eletromagnético puro, sem interação com cargas e correntes. Ganho aquelas equações que eu apaguei homogêneas, sem o Rho e sem o J. Então, só o campo magnético. Só com campo eletromagnético, só puro campo elétrico e puro campo magnético. E aí a gente obtém as medidas. Porque o que entendo está dizendo é que dá para chegar a essas situações você vindo e aquela coisa de mais campos. Não, sem dúvida, fala a não linearidade. Mas você tem a não linearidade, vamos dizer, a interação, você aqui não está interagindo os campos potenciais. Não, aqui nós estamos colocando tudo. Mas não tem problema. Se você tiver se você tiver termos não lineares dos potenciais, vai aparecer alguma coisa. A novidade vai ser que o que você vai ter agora vai ser o epsilon, quer dizer, esses tensores, né, de permissividade e permeabilidade, eles vão depender também dos potenciais. Aqui só depende dos campos, que a formulação é invariante, né, só depende de E e B. Mas se você fizer uma formulação que, por alguma razão, os potenciais entrem, né, por exemplo, se a gente colocasse aqui alguma coisa tipo próton, por exemplo, né, aí você pode trazer o potencial. Mas eu pessoalmente acho Sim, pode falar. que a polarização, por exemplo, você tem quais são os vetores mais medidos do século XX? Provavelmente seja a polarização e a magnetização. Sei. Daí vem qual é a origem desses vetores. Daí você diz, bom, posso ter muitas origens, eu estou tendo uma origem. Certo, você está falando. Pode ter outra? Pode. Mas daí vem a grande pergunta que você Pode falar. a Maxwell é baseada em fóton. Então, o campo, a mira, o campo do fóton, não está explícito em Maxwell. Então, talvez esse seja um elo perdido do Maxwell. Sei. Daí, se você começar, de alguma maneira, a colocar esse amigo presente na higiene, na coisa, e você começar a ter interação de amigo com amigo, por exemplo, aquilo vai dar uma não linearidade. Vai dar não linearidade. E essa não linearidade, essa auto-interação do amigo com amigo, que seja a origem da polarização. Entendi. Então, a pergunta que tem, e é uma pergunta profunda, que é, a polarização e a magnetização são os vetores mais medidos do século XX. E a origem dele, eu acho que até hoje é discutível. Daí vem o seguinte, será que a origem dele não está naqueles campos potenciais, eles também se auto-interagem? Certo. Então, eu só estou querendo colocar... Não, se você olhar bem, quando você tem aqui E3, você está falando de um termo que tem φ à terceira potência e um termo que tem φ ao quadrado aqui vezes 1A. Então, é porque a gente não está... Os potenciais estão auto-interagindo, mas englobados nos campos. Né? Agora, uma outra coisa é você ter os potenciais auto-interagindo diretamente. Né? Como a formulação só depende de E e de B, eu vou ver os potenciais sempre escondidos dentro do E e do B. Mas, digamos, o conceito que você está falando de
dos potenciais relativos ao fóton estarem auto-interagindo, eles estão auto-interagindo. Porque você tem o E2 e tem, o E2 tem gradiente de φ ao quadrado, ddt de A ao quadrado, e aqui eu tenho gradiente de φ ddt de A. Tá? Então, o que está, na verdade, acontecendo é que os potenciais estão auto-interagindo. Sim, o professor coloca o seguinte: a grande questão, eu acho que ainda sobra demais, uma das que sobra demais, é qual o nível de atualização da administração. Certo. E você está querendo dizer, olha, tem polarização e manipulação, tem carga elétrica. Sempre tem carga elétrica. É o vácuo. O que está gerando a polarização do vácuo? Quer dizer, essa não linearidade, o que está gerando essa polarização do vácuo? O vácuo daquele de elétrons e pósitrons virtuais. Então, é a virtualidade dos pares entre matéria e antimatéria, elétrons e pósitrons, né, que estão fazendo com que apareçam esses tensores aqui. Porque eu estou no vácuo, então o que eu tenho à minha disposição? Eu tenho só campo. O campo está atuando no vácuo. O que eu tenho no vácuo para poder gerar polarização? Cargas. Que cargas são essas? São os objetos virtuais. É o vácuo de Dirac, é o vácuo quântico, é o vácuo de Dirac, onde eu tenho vários. Quer dizer, não é um vácuo, não são polarizações da matéria real. São polarizações induzidas pela matéria virtual. O campo elétrico e o campo magnético, né, se eles forem razoavelmente intensos, eles vão excitar essas cargas virtuais do corpo do vácuo. Né? Essa é a ideia do vácuo quântico. Você tem partículas virtuais, mas que você pode, inclusive, esses experimentos lá de Xangai, né, esses experimentos lá do Surf, que justamente o que eles estão dizendo é que nós estamos quebrando o vácuo. Nós estamos colocando campos magnéticos muito intensos desses lasers, né? Na faixa já do petawatt, daqui a pouco do hexawatt. Petawatt são 10 a 15, né? Watts, e o outro já vai ser 10 a 18 watts, e isso por feixes, né, de milímetros quadrados. Então isso dá uma intensidade gigantesca. Se a intensidade é gigantesca, a intensidade é proporcional ao quadrado do campo elétrico e do campo magnético. Você produz campos, esse laser carrega inclusive campos elétricos. Quebrar o vácuo é encontrar os mais ou menos. Exatamente. É esse campo elétrico chegar no vácuo e polarizar. Elétron para um lado e pósitron para o outro, porque as cargas são opostas. Né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então, essa é a ideia. Então, quer dizer, o que está trazendo essa polarização? Não são as cargas na matéria, que podemos colocar. Vamos estudar as equações constitutivas de um dielétrico, um condutor. Então, eu sei que eu tenho ali cargas, tem átomos, tem moléculas. Então, eu estou polarizando as cargas que estão nos átomos e nas moléculas. Aqui não, eu não tenho nem átomo nem molécula, eu estou no vácuo. Mas o que eu tenho à disposição? Os pares, antipares, os pares e as partículas e antipartículas, os pares, partículas, partículas e pares. Pode falar. Eu tenho, eu falei na aula passada, eu acho que a questão do que é um objeto físico. Sim. O mínimo objeto físico é aquele que mantém uma invariância sobre a simetria que você acha que é a condutora. Então, a pergunta é a seguinte: quais são os objetos físicos que você pode gerar a partir da invariância de Gauge e invariância da luz? Certo. Eu acho que é aí que está a fonte, sabe? Eu acho que, digamos, você não pode fazer física sem pensar seriamente nos últimos constituintes. Eu sei que vocês aqui no CPPS semanalmente enviam pessoas do CERN, buscar os últimos constituintes. Existem constituintes da matéria, mas existe uma simetria. Ou das simetrias que você está considerando, quais são os últimos constituintes. E um desafio, que tipo de último? E se ele dá polarização na anulação. Eu acho que a polarização na anulação é uma coisa muito superior às equações de Maxwell. Porque o que todo mundo pegou, por entendo, é polarização e magnetização. E daí vem até perguntas maiores, né? Você tem lei de Faraday, a polarização e magnetização, aí muita coisa que você pode dar. Mas sem dúvida, porque quando você vai olhar as propriedades quânticas, né, as propriedades eletromagnéticas dos materiais, né, sujeitos a campos, o que você vai ver justamente é essa
polarização e a magnetização. Então, isso é fundamental, realmente. Agora você está colocando a equação de Maxwell na matéria, que não é a mesma coisa que pegar a equação de Maxwell numa carguinha ou uma corrente de vácuo. Você tem uma matéria, uma distribuição contínua de cargas e correntes, e aí você transforma essa interação do campo elétrico, esse material, através das equações constitutivas. Então, a polarização e a magnetização são altamente importantes. Aqui, só para ver então, esse termo aqui em B3, ele está representado aqui. Esse Mi menos 1, ele pega esse termo aqui com esse B3. E esse Mi, vamos dizer assim, uma espécie de uma nova permeabilidade, é uma permeabilidade que agora vai atuar no campo elétrico, vai se acoplar ao campo elétrico, vai revelar o campo elétrico. Então, essa permeabilidade Mi e J, ela está vindo desse termo que vai produzir um I, BJ, EJ. Como eu fiz ali. Então, tem uma novidade ali também. Né? Normalmente, não é claro que a gente já tem estudos sobre isso, que é coisa conhecida, que a gente pode ter, por exemplo, né, se eu colocar campos eletromagnéticos muito intensos no meio material, a resposta, né, pode não ser linear e ela pode envolver, inclusive, o campo magnético. Então, normalmente, né, a gente tem a permissividade, né, e a permissividade elétrica, normalmente ela é dada só em função dos campos elétricos, mas agora eu posso aparecer uma dependência do campo magnético. O meu D está dependendo não só do E, não tem mais só aquela relação D igual a epsilon E, tem essa relação que conserva ali. Então, eu só quis dar esse exemplo, porque eu acho que esse exemplo ele é simples, né? Ele mostra para os estudantes que estão se iniciando mais como do Lagrangiano gerar as equações de Maxwell e ver então a não linearidade, né? Está no Lagrangiano a quarta potência, então os campos aqui são quárticos, no Lagrangiano nas equações de campo eles são cúbicos, né? E outra coisa chamar a atenção, que dependendo da magnitude desse coeficiente aqui, esses termos aqui dominam sobre isso, porque esse aqui é campo elétrico a quarta, esse campo elétrico ao quadrado. Se o campo elétrico for muito intenso, a potência quártica dele domina sobre a potência quadrática. Agora, se os campos elétricos forem muito pequenos, a tendência é que o termo quadrático domine sobre o termo quádrico. Então, Maxwell se aplica bem no limite, vamos dizer, de campos razoavelmente fracos. A não linearidade ela começa a ser dominante para campos extremamente intensos e, apesar de não estar claro aqui, para frequências muito altas também. Se a gente submeter um material, um dielétrico, não um material, a um campo eletromagnético externo, uma frequência muito alta, isso vai induzir erros não lineares também na permissividade elétrica. Então, acho que esse exemplo ele é assim, um ponto de partida para a gente ir com mais conforto olhar o caso do Lagrangiano não linear geral. Então, a nossa discussão aqui é que nós ontem falamos desses dois invariantes, né, do F, né, que é menos um quarto, notação por variante de F mini, que acaba sendo um meio de E2 sobre C2 menos V2. Então, esse nosso F ele tem dimensão de campo magnético ao quadrado. E o nosso G, que é o termo que tem violação de paridade, menos um quarto do F dual mini, ele é, na verdade, esse E sobre C escalar B. Também, então, é o termo que tem dimensão de campo magnético ao quadrado. Então, o que a gente está vendo aqui, lá, na verdade, só a gente pensar, esse termo todo aqui, isso aqui é campo magnético ao quadrado. Campo magnético ao quadrado sobre M0 tem dimensão de Joule sobre metro cúbico, é a energia por unidade por Lugha, é justamente a densidade de Lagrangiano. Esse termo aqui é campo magnético ao quadrado, é alfa vezes o campo magnético ao quadrado, e isso, no final do dia, por exemplo, Tesla ao quadrado, isso tem que ser, no final de tudo, tem que ser Joule por metro cúbico. Então, a dimensão do alfa é Joule por metro cúbico, Tesla ao quadrado. Só para chamar a atenção das unidades. A gente está aqui fazendo questão de colocar o C, o epsilon zero, o zero. Normalmente, né, a comunidade da física de partículas e da teoria de campo adota uma ideia mais, digamos, uma ideia mais simplificadora, que é o chamado sistema de unidades naturais, H
C igual a 1, ε0 igual a 1 sobre 4π, e π0 igual a 1. Então, quando se fala de sistemas de unidades naturais, é isso aqui. Parece muito não natural para quem está começando, tá? Mas depois a gente aprende a fazer a passagem do sistema natural para o sistema SI. Eu vou trabalhar aqui no sistema SI, que eu acho que é mais próximo de quem é mais iniciante. Depois a gente se acostuma a trabalhar com H cortado igual a C igual a 1, e aí fica para o campo magnético, que tem unidade de Tesla no sistema SI. No sistema de unidades naturais, o campo magnético tem unidade de Joule. Joule ao quadrado, ele é energia ao quadrado. O campo elétrico, C é 1, então o campo elétrico também é energia ao quadrado. Então tem toda uma discussão aí de unidades, não vou colocar. Oi. Não estou lá. O eletromagnetismo vem do campo potencial ou do campo eletromagnético? Bom, se vem do potencial ou do campo? Eu acho que o eletromagnetismo, se a gente hoje, né, com a nossa visão, né, não vamos ser anacrônicos, com a nossa visão atual, ele vem do potencial. Eu diria para o exemplo típico disso é que se a gente pegar os campos relativistas, representações do grupo de Lorentz, representações JK no grupo de Lorentz, se a gente pegar a representação meio-meio, né, que é a representação vetorial, essa representação aqui, nós temos o potencial vetor, né, nós temos o φ sobre C do A. E esse quadro vetor do espaço de Minkowski, ele está nessa representação do grupo de Lorentz, né, que a gente chama no espaço de Minkowski de Ami. E aí eu posso dizer o que eu quero descrever um campo, uma partícula associada a esse campo. Eu quero que essa partícula tenha massa zero e que ela tenha spin 1, ela tem spin 1, que aqui pode ter spin 0, mas eu quero eliminar o spin 0, eu quero puro spin 1. Então a equação que eu imponho é essa, que D'Alembertiano igual a zero, porque isso me garante massa de repouso nula, e a 2 igual a P2C2. Mas aí eu vou colocar esse campo aqui transverso. E aí quando eu colocar ele transverso, eu estou selecionando o spin 1. Mas quando eu colocar ele transverso, né, quer dizer, quem é o meu A transverso Mi? Né? É o meu eta mini sobre D'Alembertiano menos eta mini D'Alembertiano menos dmi atuando no Ali. Bom, então isso é o então isso aqui eu garanto que esse campo aqui ele está carregando, ele está tirando o spin 1 que está aqui, porque esse ali ele contém spin 0 e spin 1. O spin 0 é esse, é o escalar. O spin 1 é o vetor, 3 componentes. Ele contém essas duas componentes de spin 0 e 1. Mas eu quero selecionar o spin 1. Então, se eu vou selecionar o spin 1, eu vou selecionar a parte transversa desse vetor. Eu jogo o seguinte equação. Perdão, vou fazer o seguinte, né? Vou escrever essa. Perdão. Vou botar só o projetor de dmi sobre D'Alembertiano ali. Então, agora, esse aqui é o verdadeiro projetor transverso. O projetor que tira o spin 1, ele elimina o spin 0 e filtra só os spin. Então, aqui eu estou falando de um campo que tem spin 1 e vai ter a relação de dispersão é E2 igual a P2C2. Na verdade, é ômega 2 igual a K2C2. Ou seja, ômega igual a módulo de K vezes C. Se eu multiplico por H cortado, H cortado ômega é H cortado K é P. Então eu tenho a relação de dispersão típica de uma partícula de repouso de massa de repouso nula. Então aqui, massa de repouso nula, spin 1. O que isso me dá? Então, só a gente colocar aqui. D'Alembertiano é Mi, vai me dar D'Alembertiano a Mi. Esse pedaço aqui, ó. A Mi, você vai subir assim, né? Menos D'Alembertiano vai cancelar esse D'Alembertiano, menos dmi a Mi. Igual a zero. Como é que eu posso escrever isso? Eu posso escrever isso dessa forma, esse D'Alembertiano. Posso escrever esse D'Alembertiano como sendo dmi.
Então, eu posso colocar esse DNI aqui em evidência, posso fatorar esse DNI, e aí eu vou ter DNI a mim menos DNI a mim. Então, a gente pode fazer isso o seguinte: DNI a mim, DNI. Vamos fazer, só deixar o seguinte: eu vou abaixar esse índice mínimo. Abaixo esse índice mínimo. Só isso. Abaixo o índice da equação toda. Então, tem esse DNI, esse DNI. Como está igual a menos 1, então se é igual a 0, eu multiplico por menos 1. Então, no final do dia, isso aqui está falando DNI a mim menos DNI a mim igual a 0. Isso aqui não está mudando. Quer dizer, DNI a DNI F mini igual a 0. Ou se quiser, DNI F mini igual a 0, a mesma coisa. Isso aqui são as equações de Maxwell de forma covariante. Então, se eu não sei o que é campo elétrico, não sei o que é campo magnético, mas eu sei o que é potencial vetor, sei o que é essa representação irredutível do grupo de Lorentz em termos de campos. Aí eu falo, eu quero obter para esse campo aqui uma equação de onda que na versão de partícula corresponda a uma partícula de massa zero e spin. Então eu tenho um campo, uma representação ondulatória, mas eu quero que na visão dual, na visão de dualidade corpuscular, ele corresponde a uma partícula de massa zero e spin. Então o que eu tenho que fazer nesse campo? D'Alembertiano igual a zero me garante massa zero, massa de repouso zero, como eu mostrei, né? É igual a PC. Spin 1 é só colocar o operador transverso, como nós colocamos aqui. Colocando todos esses ingredientes aqui, eu ganho essa equação. Mas essa equação é essa equação. Mas o que é essa equação? Se não as equações de Maxwell em forma covariante. E automaticamente, dessa equação aqui, também nós podemos tirar o dual do F mini e o dual do F mini com 4 divergência zero. Então, aqui eu tenho automaticamente Faraday Lenz e Gauss magnético, e aqui eu tenho automaticamente Gauss e Ampère máximo do vácuo. Então, eu ganhei as equações de Maxwell. Né? Então, claro, não é, a história não é nada disso, né? A gente está sendo completamente anacrônico aqui. Mas se eu fosse olhar a história, vamos pensar, se Maxwell não tivesse chegado, todo o trabalho cumulativo que chegou até ele, as equações de Maxwell, com as representações do grupo de Lorentz, sabendo das representações do grupo de Lorentz, a gente pode chegar diretamente às equações de Maxwell, pensando na representação de partícula através do campo. Então é isso. Então eu acho, por isso eu estou dizendo, essa é a minha justificativa para a sua pergunta, de que o que quando eu falo das equações de Maxwell, na história, tudo começou com os campos. Né? Faraday, linhas de campos, o problema todo é um problema, vamos dizer assim, empírico, né, observacional, grande física experimental, grande física de observação. Mas se a gente quiser ficar só no âmbito da teoria, a gente poderia dizer, eu posso, na verdade, o que está por trás das equações de Maxwell é essa representação do grupo da relatividade especial. Quer dizer, o eletromagnetismo, ele naturalmente, ele é relativístico, né? E aí, o fato dele ser relativístico já me garante que o potencial é mais importante. Mas claro que a força de Lorentz não depende do potencial, a força depende dos campos. E aí a gente fica muito atrelado a essa ideia de que os campos são mais importantes do que os potenciais. Mas aí quando a gente vai para a mecânica quântica, na equação de Schrödinger não aparece campo elétrico. O que aparece são os potenciais através do acoplamento mínimo. O campo magnético aparece através de interações no mínimo. Então eu acho que, na verdade, eu justificaria dessa forma, dizendo que o potencial é mais fundamental do que o campo, né? Apesar de que a construção histórica foi de campo para potencial. Mas assim, a construção teórica poderia ser basicamente do potencial para o campo. A luz, por exemplo, ela é representada pelo campo mínimo, né? Exatamente. Tá ali é o campo. Então, se a luz carrega magnetismo, quer dizer, o campo mínimo. O campo é o potencial. E daí você mostra aqui que pela invariância da luz, no grupo de Lorentz você também tem as equações de Maxwell. Exato. Quando você vai, por exemplo, você está mostrando para nós é que com a não linearidade você consegue botar o campo potencial presente, né? Sim. Bom, então só queria chamar a atenção disso. Talvez, pelo que o Dória falou aqui, deixa eu ver uma coisa que pode ser interessante. Sabe o que é? Deixa eu pensar aqui uma coisinha só. Deixa eu pegar. Voltando aqui.
isso aí agora um parênteses, só para a gente mostrar que tem uma coisa interessante. Se eu pegar, vamos pegar a eletrodinâmica de prova, onde o potencial aparece. Vamos pegar a eletrodinâmica de prova. Então nós temos divergência de E, mais, aí a gente tinha aqui si, fi, vou colocar isso aqui no lado, igual a zero. Aí, só para, isso aqui é um parênteses, o que eu quero mostrar com isso aqui? Vamos ver o que a gente pode pensar em termos de equações constitutivas, olhando que é tudo linear, para a equação de prova, para o lagrangiano, para a eletrodinâmica de Maxwell, de Broglie e prova. Então, rotacional de E, a gente nas aulas anteriores falou Maxwell, Bob Podolsky e de Broglie e prova, tudo junto. Agora eu estou pegando só Maxwell e prova, Maxwell e de Broglie e prova. Rotacional de E igual a menos derivada temporal do D. Divergência de E igual a zero. Rotacional de E, rotacional de D, mais si A igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal de E. Rotacional, igual a si está sobrando o C, não. E sobre CD, CD está derivado aqui, tá certo? Si de dimensão, esse fim é um sobre metro, volt por metro. E aqui eu tenho si vezes volt. Né? Aí tá, mas si é metro menos volt, tá certo? É a unidade que a gente já tinha falado. De novo aqui, rotacional aqui. Então, B é E sobre C. Tá certo? Então, B é E sobre C. Então, aqui eu vou ter rotacional, é 1 sobre metro. Aqui eu vou ter metro por segundo, então segundo sobre metro. Tá? E aqui eu tenho o volt por metro. E aqui eu vou ter mais o si A. Tá certo? Então vamos pensar o seguinte, melhor pensar assim, V rotacional de A. Então aqui eu tenho rotacional, é 1 sobre metro ao quadrado. E aqui eu tenho A. Aqui eu tenho si A. Então tá certo, si é 1 sobre metro ao quadrado. Então só para eu estava preocupado de ter perdido um C aqui, um C aqui. Não tem C nenhum, é assim mesmo. Então vamos fazer o que a gente sempre fez. Vamos passar para o espaço, vamos pensar nas soluções de ondas planas e vamos passar para o espaço de Fourier. Então aqui eu tenho, por exemplo, né, K, IK. Só para quero ver fazer uma digressão aqui sobre a questão do vetor de deslocamento. IK é zero. Então indo para o espaço de Fourier. Mas se fizer igual a zero, né? Rotacional de E é mais que 5. Então eu já estou conseguindo expressar o φ em função do E0. Tá? Por outro lado, né, a gente tem a condição subsidiária que sai daqui. Lembramos que 1 sobre C ao quadrado ddt de φ mais a divergência de A é igual a zero. Vou colocar assim dessa forma. Então quando eu tenho vou pensar, quem é meu campo elétrico? Meu campo elétrico é menos gradiente de φ menos ddt de A. Vou colocar assim. Vou lembrar da definição do campo elétrico. Então, aqui eu tenho meu campo elétrico. Vou escrever essa equação aqui no espaço das ondas planas. Então, o E vai ficar o E0. O gradiente de φ vai ficar menos IK φ0. E a derivada temporal lá vai ficar mais I ômega a zero. Então, isso aqui é a definição do campo elétrico, que são os potenciais. Agora, aqui, eu consigo expressar o meu φ0 em função do E0. Esse psi é diferente de zero. Estou pensando em de Broglie e prova. Então, eu vou ter menos IK. Quem é φ0? φ0 é IK. Escalar é zero sobre psi, com sinal menos, né? Então, φ0 é menos
I, K, então esse menos está aqui, aquele menos ali vai cancelar. Mas I com I fica menos 1. Então fica menos assim, menos K, K escalar é zero, sobre Si é zero, mais I ômega a zero. Vou colocar assim. Agora, eu consigo escrever meu A zero, essa assim. Eu consigo escrever o meu A em função do φ. Tá certo? Então, é melhor fazer isso assim. Então é melhor pensar o seguinte. Não fazer. Vamos escrever o A em função do φ aqui. Então, aqui eu tenho 1 sobre C2, DDT é menos I ômega. Menos I ômega φ zero. Mais divergência de A, mais I escalar a zero. Isso é igual a zero. Estou pegando a equação subsidiária. Então, 1 sobre C2, menos I ômega φ zero, mais IK zero igual a zero. Agora, eu posso escrever o meu φ zero em função, o meu A zero, eu posso escrever o meu φ zero em função do A zero. Perfeito. Então, eu vou escrever o meu φ zero em função do A zero. Então, eu tenho uma relação que está o A e eu queria ser um pouquinho. Eu queria ver, eu quero trazer um campo elétrico para cá. Eu quero ver como é que eu posso escrever o φ. Então tá. Vamos ver como eu posso escrever o φ em função do E. Esse A, vamos pensar. Eu posso escrever esse φ aqui, está certo. Aqui eu posso escrever esse φ em função do A. Tudo bem. Então eu vou ter mais eu posso trazer esse φ aqui em função do A. E aí eu tenho φ em função do A, eu quero colocar o A em função do φ. Deve ter um definição de campo elétrico. Campo elétrico é isso menos zero, mas o K é como se a gente tem certinho. Eu quero ver se a gente consegue escrever o φ zero em função do E zero. Nossa, aqui já me está dando uma boa coisa, mas eu tenho que olhar alguma coisa aqui com o A. Tá certo. Vamos olhar ampere máximo. Para ele está me dizendo que IK. Agora eu tenho aqui o I vai ficar K vetorial é zero, é igual a ômega B0. Mas B0, K vetor é zero, é igual a ômega. Mas B0 é o rotacional de A. Então o rotacional é I K vetor a zero. Aí está me dando alguma coisa, eu poderia escrever o A0 em função do E0. Não, porque eu não consigo, de uma certa maneira, eu não vou ter como inverter essa equação. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Acho que você pode responder a tua pergunta agora. Se eu estou fazendo esse esforço aqui. Eu não tinha pensado nisso, eu pensado, bom, estou pegando aqui essa equação que me permite escrever o zero em função do E0. Então, isso me garante aqui trazer o zero em função do zero. Eu quero que eles coloquem um zero aqui. Bom, aí eu coloco zero em função do zero. Agora eu tenho que ver como relacionar o A0. Aqui eu posso colocar o φ em função do A, a divergência de A. Aqui a gente sempre esquece de rotacional, mas eu vou botar aqui. Bom, aqui eu vou poder em ômega B0. Então eu consigo escrever B0 em função. Talvez dessa equação aqui, se eu usar aqui B0, eu posso colocar o B0 em função do E0. Então aqui eu vou ter E0, aqui eu vou ter A0, e aqui eu vou ter o meu E de novo. Então eu vou ter aqui, aqui eu consigo expressar o A em função do E dessa forma. Então vamos só pensar aqui o seguinte, vou pegar, então o que eu estou fazendo? Estou pegando a definição do campo elétrico, estou olhando a definição em função dos potenciais, estou olhando agora no espaço das ondas planas, no espaço de Fourier. Bom, estou pegando Gauss. Gauss me permite expressar φ0 em função de E0. Deixa eu apagar isso aqui, vamos já colocar aqui, tá? Claro, sempre com a premissa de que o parâmetro de De Broglie pronto não muda, tem o psi diferente de zero, por definição. Então, isso aqui vai ficar I menos I K. Escalar é zero sobre psi. Então, eu consigo expressar o φ0
aqui, etapa 2. Pegando a equação de Gauss do campo elétrico, expressando o que zero em função do E0. Tá certo. Agora vamos pegar magnético. Então eu vou ter aqui rotacional de B. Eu vou conseguir expressar aqui no meu B, rotacional de A. Então você vai ficar B é rotacional de A. Então vai ficar gradiente da divergência de A menos o laplaciano de A. Rotacional do rotacional de A. Mais se A. E aqui 1 sobre C2 ddt do campo elétrico é menos gradiente de φ menos ddt de A. Vamos escrever essa equação toda, então vai ficar gradiente da divergência menos o laplaciano, só que eu vou ter individual. Então eu vou ter o meu A, esse aqui é o meu A, tem aqui, vai produzir, então vamos ver como é que fica isso aqui no espaço de Fourier. Vai ficar IK, IK. Então vai ficar menos K, e aqui vai ficar K escalar a zero. Aqui vai ficar, o laplaciano é menos K2, vai ficar mais K2 a zero. Mais sim a zero. Aqui vai ficar ddt é menos i ômega, então vai ficar ômega sobre C2, mas vai ficar um i aqui, que é uma derivada temporal só, e ômega sobre C2 φ0. E aqui vai ficar menos ddt ao quadrado, vai ficar mais ômega 2 sobre C2 a zero. Então eu consigo jogar o A0 para lá, tá? Perfeito. Jogo o A0 para lá, então eu tenho uma equação que vai me dar o A0 em função do φ0. Espaço Fourier. Então, que fica da seguinte maneira: eu jogo essa equação, jogo esse A0 para lá. Vamos fazer o seguinte: vai ficar ômega 2 sobre C2, tá? Ômega 2 sobre C2 menos K2. Esse termo eu estou trazendo para cá: ômega 2 sobre C2 menos K2. Aí o outro termo tem mais K escalar a zero. Vamos botar assim: menos ômega 2 menos K2 a zero. Esse termo, ômega 2, C2 menos K2 a zero. Aí tem outro termo aqui, mais Ψ. Tem menos Ψ. Menos Ψ. Tudo isso aqui é a zero. Tá? E aí vem esse termo para cá. Mais K escalar a zero. Tudo isso igual a menos I. Tudo isso igual, então, eu jogo isso para lá, menos I ômega sobre C2 φ0. Então, tem essa matriz aqui que eu sei inverter facilmente. A gente já viu até qual é a forma da inversa dessa matriz. Isso aqui é como se fosse um A delta J, e isso aqui é o KI KJ. Então, eu tenho uma matriz MIJ, que eu sei inverter, atuando no A0J. E isso é igual a menos, aqui é o gradiente, eu esqueci de colocar o IK. IK φ0, perdão, aqui tinha um gradiente de φ. Então aqui, IK φ0. Então eu tenho isso aqui igual a menos I ômega sobre C2 K I φ0. Então eu consigo inverter essa matriz aqui, reversível, eu expresso o A0 em função do φ0. Aí eu vou aqui e coloco o A0 em função do φ0. Então eu tenho φ0 aqui, uma expressão aqui, claro, vai depender dessa inversa, mas eu tenho um φ0 aqui e tenho um φ0 aqui. Mas esse φ0, ele depende do E0. Então eu consigo escrever essa equação, eu consigo colocar E0 aqui, consigo colocar E0 aqui. Então, no espaço de Fourier, essa equação aqui, ela vai adquirir essa forma: IK escalar D, esse D aqui é a transformada de Fourier de um D, igual a zero. Então, eu consigo definir um vetor no espaço de Fourier, através dessas manipulações aqui, eu consigo definir um vetor de deslocamento elétrico, por causa do potencial. Então, a gente está vendo que, mesmo no caso de troca, que é linear, puramente linear, a gente consegue, de uma certa maneira, através de vou para o espaço Fourier. Qual é a novidade aqui? É que esse vetor D,
Então, só recapitulando, esse aqui foi o ponto 1, ponto 2. Aí, ponto 3, eu vou para ampere máximo. Em ampere máximo, o que eu fiz? Expressei ampere máximo em função dos potenciais. Está aqui. Só isso aqui. Expressei ampere máximo em função dos potenciais. E isso me leva a uma equação matricial para o A zero em função do φ zero. Mas, claro, essa matriz é inversível. Eu sei inverter essa matriz. Ela tem essa forma. A delta J mais KI J. Já tinha feito essa inversa numa aula anterior. E aí eu consigo inverter o A zero em função do φ zero. Então eu trago para cá o A zero em função do φ zero. Então tem φ zero aqui e φ zero aqui. Só que por Gauss elétrico eu consigo expressar o φ zero em função do E zero. Então eu vou ter uma equação que aqui eu tenho E zero, aqui eu tenho E zero e aqui eu tenho E zero. Então eu consigo obter uma equação, escrever aquela equação nessa forma aqui. Quer dizer, todo esse φ zero que está aqui, como eu já tenho ele aqui, né? Essa equação aqui, acho que a própria expressão do campo elétrico, ela vai me levar àquela equação. Só que o meu vetor epsilon, ele vai depender de K. Ele não vai ser um vetor. Aqui, o vetor epsilon depende só dos campos. Aqui ele vai depender do K. Isso mostra uma não localidade, uma chamada relação, é uma dispersão, que eles chamam de dispersão espacial. Então, mesmo na teoria de Kroc, mesmo na eletromagnetismo de De Broglie e Kroc, eu consigo levar a equação de Gauss do campo elétrico para uma equação tipo um vetor de deslocamento. Então é como se De Broglie e Kroc, ele também traz uma espécie de uma polarização. Só que essa polarização, ela vai depender do próprio vetor K, ou seja, é uma polarização que está mostrando o que a gente chama de uma dispersão espacial. Então eu estou chamando a atenção disso só porque, como a gente está falando aqui de gerar polarização e magnetização, que é importante, na equação do De Broglie própria, como o potencial ele ganha um protagonismo, aí fica bem claro o protagonismo do potencial sobre o campo, a gente vê que esse potencial ele é capaz de gerar uma equação, que me dá um vetor de deslocamento. Então, só para responder essa pergunta que o Glória fez aqui. Bom, então, retornando agora, só um parênteses, né, completamente fora da não linearidade, mas para mostrar como o potencial, através da equação de De Broglie e Kroc, através do lagrangiano, do eletromagnetismo de De Broglie e Kroc, como o potencial, que é o φ, né, e os potenciais que há, eles podem levar à definição, ao aparecimento de uma polarização. Bom, então voltando agora. O que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar com um lagrangiano que, em princípio, dependa de F e de G. Sem nenhuma especificação, como eu fiz antes. Antes o lagrangiano era máximo mais aquele termo alfa f ao quadrado. Fiz isso. Agora eu vou deixar f e g gerais. Então vamos observar o seguinte, vamos lembrar quem é o nosso f. Nosso f, então, é um meio de E2 sobre C2 menos B2. E o nosso G é escalar. Curiosidade, essa notação desse F e G apareceu quando? Isso é muito antigo? Essa G vocês já vem da década de 30. Essas letras meio góticas, né? Era o pessoal lá, Euler, Heisenberg, era tudo alemão, né? Euler, Heisenberg, Halper, né? E Bornifel. Então era usado letras góticas de causa do alemão. Bom, então, uma das coisas que o cara escreve e depois pega, né? aquela noção a gente não consegue para escrever uma função de onda, a gente logo que vem a cabeça, psi, né? A gente acostuma com certas velocidade da luz, é C, a gente cria as notações, elas se perpetuam. Mas essa aí é estranho, né? Porque é tabela gótica, né? Bom, muito bem. F e G. Tá. Vamos fazer o seguinte. Esse lagrangiano é não linear. Vamos pensar então na seguinte situação. Vamos proceder a partir daqui. Qual é a ideia? A ideia é desenvolver a linearização
Foi desenvolver a linearização do motor. Ou vamos dizer, da particular eletrodinâmica não linear. Só para dar um exemplo, depois fica como caso particular, quando a gente pega a eletrodinâmica de Bohr-Nicker, a gente citou ontem, deu a referência ontem, a eletrodinâmica de Bohr-Nicker, ela tem essa forma assim. Ela é região de Bohr-Nicker, ele é escrito como sendo 1 sobre 0. Aí aqui a gente coloca aquele campo magnético crítico ao quadrado. Quem é esse campo magnético crítico? O campo magnético crítico é M2C2 sobre EH cortado. M é a massa do elétron. Então, M2C2 sobre EH cortado. E aí, o Lagrangiano de Bohr-Nicker tem essa forma assim, uma raiz quadrada de 1 menos, tem um meio aqui para cancelar 1 menos 1 meio, né? Menos 1 sobre 0 dc ao quadrado. Então, mais 2 f sobre dc ao quadrado. E aqui vai aparecer mais G2 sobre dc ao quadrado. Vamos ver o seguinte. Isso aqui é adimensional, né? Esse F é a dimensão de campo magnético ao quadrado. O campo magnético ao quadrado é adimensional. O G é campo magnético a quarto. E aqui tem um campo magnético a quarto. Isso aqui é adimensional. E aí a gente observa o seguinte: se a gente fizer uma expansão desse Lagrangiano, né, em termos, né, dos campos, eu vou fazer uma expansão em potências de F de G. Estou dentro da raiz. Então, o primeiro termo, tudo isso aqui é elevado ao meio. Então, vai ficar 1 mais 1 meio de 2f sobre dc ao quadrado mais g2 sobre dc ao quadrado. Vamos fazer a expansão da função 1 mais x elevado ao meio. Mas vou parar nessa ordem aqui, porque essa ordem aqui já tem os termos, né? Aqui eu tenho, se eu fizer essa expansão, esse primeiro termo é uma constante, então não quer dizer nada no Lagrangiano. Mas esse segundo termo, o 2 cancela com 2, o D2 cancela com D2, isso me dá a marca direitinho, F sobre 0. E depois aparece o termo de G2. Claro, eu vou fazer essa expansão, vão aparecer potências de F2, de G2, porque isso aqui é o termo de expansão polinomial. Vou expandir isso em várias, mas a primeira potência que aparece, o primeiro termo que aparece, ele reconstitui o Lagrangiano de Maxwell, que vai ter esse 1 sobre 0, esse 2 vai cancelar esse 2, esse primeiro termo é constante, 1 sobre 0, dc ao quadrado vezes 1, uma constante do Lagrangiano é simplesmente uma mudança de origem na energia, não tem problema. Mas aí esse cara vai cancelar com esse, o D2 com o D2 fica F sobre 0. Então o Lagrangiano de Bohr-Nicker, ele é esse Lagrangiano. Claro, ele é mais complicado, porque se eu quiser expandir esse órgãos mais alto, eu poder F2, F4, F2, T2, e assim vai. Quando o Lagrangiano, nós podemos deixar isso como exemplo. Depois, a partir do formalismo geral, a gente depois pode tirar expressões particulares para Bohr-Nicker. E o Lagrangiano chamado de Euler-Heisenberg também. Esse Lagrangiano, eu trouxe a referência aqui. Vou pegar aqui. O Lagrangiano de Euler-Heisenberg, eu acho que eu tenho ele aqui. Tá aqui. Ele é. Então, assim, a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg. Esse Euler era estudante, né, do Heisenberg. Eles desenvolveram essa formulação aqui, vou explicar mais ou menos o que é. Então, o Lagrangiano de Euler-Heisenberg, ele também é uma expansão de várias potências mais altas, mas o termo começa assim, 1 sobre 0, F mais 8 sobre 45, F ao quadrado sobre DC ao quadrado, mais 14 sobre 45, G2 sobre
BC ao quadrado. Claro, tem termos de ordem mais alta, mas repare por aqui. Normalmente a gente considera esse aqui o lagrangiano de ordem Heisenberg. Então, BC é o campo magnético. Isso aqui tudo vai estar dando a dimensão. Isso aqui tem dimensão de campo F sobre zero, tem dimensão de energia por volume. Aqui é F2, isso aqui é F tem dimensão de campo magnético ao quadrado. Então, isso aqui é campo magnético à quarta sobre campo magnético ao quadrado, campo magnético ao quadrado, que é a dimensão do F. Aqui é a mesma coisa, campo magnético à quarta sobre o quadrado da campo magnético ao quadrado. Então, todo esse termo aqui tem dimensão de campo magnético ao quadrado. Sobre zero, isso tudo então está me dando joule por metro cúbico, como deveria ser a dimensão de uma densidade lagrangiana, energia multiplicada por volume. Então, esse é o lagrangiano. Então, a não linearidade do óleo Heisenberg está aqui, e aparece esse campo magnético aqui, crítico, a massa do elétron. A massa do elétron está aí porque o que é esse lagrangiano de óleo Heisenberg? A óleo Heisenberg fizeram a seguinte pergunta: na minha eletrodinâmica, quanto eu tenho elétrons, pósitrons e fótons. Então a questão é, o fóton, ele não tem massa, né? Nessa teoria, ele tem só energia. Então o fóton tem uma frequência, uma energia H cortado ômega, uma frequência ômega. E o elétron, ele pode ter uma massa de repouso, MC2. Se eu considerar fótons de frequência muito abaixo de MC2 sobre H cortado, então isso aqui eu tenho uma frequência de corte, que é a frequência a partir da qual eu posso ter energia suficiente para formar pares de elétrons pósitrons. Então essa frequência aqui, uma frequência desse MC2, no caso do elétron, MC2 é a massa de repouso do elétron. Isso aqui é a energia de repouso do elétron. Então isso aqui é 0,5 megas, né? Sobre H cortado, essa frequência aqui vai estar na ordem de 10 a 20 Hz. Então, se eu tiver frequência bem abaixo de 10 a 20 Hz, micro-ondas, infravermelho, até o próprio visível, que é 10 a 15, já são 5 ordens de grandeza abaixo dessa frequência de corte, eu posso imaginar de fazer uma teoria efetiva só para fótons. Então, o que o Euler e o Heisenberg fizeram, eles integraram o efeito quântico, eles pegaram, eu tenho elétrons, pósitrons e fótons. Eles pegaram toda a contribuição de elétrons e pósitrons virtuais e somaram todos os efeitos quânticos do vácuo de elétrons e pósitrons e deram uma teoria efetiva só para ferro. Então isso aqui sai da eletrodinâmica quântica, onde o aspecto quântico, né, do vácuo quântico de elétrons e pósitrons está totalmente incluído aqui nesse PC. Esse lagrangiano tem a não linearidade, isso aí é uma resposta àquela referência que eu falei ontem do Otto Hauper, que é por que a teoria de Dirac pode gerar uma eletrodinâmica não linear. Então a ideia do Heisenberg foi: vamos somar os efeitos quânticos dos pósitrons e elétrons virtuais. E isso vai me dar uma teoria só para fótons, mas aí jogando o efeito quântico dos elétrons e pósitrons, eu ganho uma teoria efetiva. Porque somando os efeitos quânticos, eu ganho uma teoria efetiva só para fótons. Então, essa é a eletrodinâmica de Euler e Heisenberg. Tem outros termos, mas geralmente a gente para por aqui, até porque esse campo magnético aqui é muito alto, né? Então a gente tem esses termos aqui não vão sempre crescendo, são termos razoavelmente pequenos. Mas é isso aqui. Bohr-Nifel é aquela ali. Também foi obtida por outros meios. Bohr-Nifel, a ideia deles era tentar gerar, imaginar que a origem da massa do elétron fosse puramente eletromagnética. Então, se a origem da massa do elétron é puramente eletromagnética e eu uso a eletrodinâmica de Maxwell, eu ganho energia infinita. O elétron teria uma massa de repouso infinita. Então eles procuraram uma teoria eletromagnética que me desse campo eletromagnético máximo em cima da carga. E isso dá então deu origem à discussão da massa de obter a massa do elétron como sendo de natureza puramente eletromagnética. Hoje a gente sabe que não é assim. Hoje, na visão atual, a massa do elétron ela vem do mecanismo de Higgs, né? A massa do elétron é a constante de Yukawa que acopla o elétron ao campo de Higgs vezes o valor do Higgs no vácuo. Então, aqui a gente tira a grande parte de massa do elétron. A porcentagem de massa eletromagnética do elétron é menor do que 4%. A grande 95% da massa de repouso do elétron
vem do vácuo de Higgs. Essa é a explicação que a gente tem hoje. Mas o Euler Heisenberg, o Von Neumann, estava interessado em saber se toda a massa do elétron tinha origem eletromagnética. Ele chegou a essa aerodinâmica. E como eu também dei a referência ontem de Seyfried, né? Seyfried e seus colaboradores mostram que a eletrodinâmica de Von Neumann ela surge naturalmente quando a gente combina, né, cordas supercordas. A partir da teoria de supercordas, a gente ganha um Von Neumann eletromagnético. Então, essas são as mais populares. Tem outras eletrodinâmicas, mas deixa eu dar referência do Euler Heisenberg. Pode falar. Quando você colocou Marx, estava intuitivo. Sim. Agora, quando você escreve Euler Heisenberg, Euler Heisenberg, né? Sim. Você escreve umas fórmulas aí, é difícil saber como é que esses caras chegaram. Não, sei lá. Esse trabalho do Euler Heisenberg é um trabalho muito pesado, como ele chega a esse resultado. Hoje em dia, a gente chega a esse resultado. Aquele curso que a gente fez de Young Mills 2, eu acho que foi no semestre passado, eu mostrei como chegar a isso usando determinantes fermiônicos. A gente faz, então pega a eletrodinâmica quântica, integra na integral de caminho o determinante fermiônico e a gente ganha a eletrodinâmica do Euler Heisenberg. Hoje é muito mais simples, por esses métodos funcionais. Por métodos funcionais. O Euler e o Heisenberg fizeram a coisa de uma forma, eu acho que um trabalho heróico, é um trabalho que tem grande análise complexa, é um trabalho de matemática realmente violenta e de grande intuição física. O Heisenberg, que era o orientador, provavelmente, né, ele deu assim, os insights do Euler, e o Euler fez os cálculos. A história conta que foi o Euler que fez os cálculos, mas ele orientou como fazer os cálculos, ele fez os cálculos e ele somou os efeitos. Hoje, o que a gente faz é quando a gente pega o lagrangiano da QLB, né, I, gama, mi, d, mi, menos n, né, e aqui menos e, gama, mi, a, mi, psi, a gente integra sobre psi e calcula determinante desse objeto, desse operador. E aí, ao calcular o determinante desse operador na integral de caminho, a gente gera os lagrangianos de Euler. Então, tem como chegar. Agora, o trabalho original está no Zeitschrift Biophysics do Euler Heisenberg é um trabalho sensacional. Assim, eu considero um dos trabalhos técnicos assim, mais refinados que eu já vi, assim, de que eu já tive assim, a condição de ler. Né? Muito mais refinado do que muitos trabalhos complicados da teoria de cordas. É um trabalho assim, de quem realmente domina uma matemática, uma análise complexa muito grande, também, claro, ele sem métodos funcionais, sem QED, vamos dizer assim, ele chega, quer dizer, tinha uma QED, mas era uma QED ainda na versão preliminar, não era a versão covariante de Feynman, Monari ou Schwinger, era a versão primária, né? Eles conseguem chegar a essa lagrangiana efetiva com a força. Então, é uma teoria efetiva fotônica obtida a partir dos efeitos quânticos, né, dos pares virtuais de elétron-próton. Tá? Então, esse é um outro exemplo. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar esses casos especiais ali, onde eu dei a referência do Von Neumann, né? Então, já tem vocês já tem. Cara, para mim é pura magia. Não, cara, parece. Botar uma fórmula como ali. O trabalho, se você ler o trabalho, as duas referências que eu dei do Von Neumann, tanto o Nature, depois o Proceedings do Royal Society Academy, na Royal Society de Londres, eles mostram exatamente, eles fizeram uma analogia muito grande com a gravitação, então, é como se tivesse um tensor métrico aí, eles chegam nesse lagrangiano, e o Euler Heisenberg é um trabalho analítico mesmo, né, de somar efeitos quânticos dos pares virtuais na eletrodinâmica. São dois trabalhos sensacionais, eu digo assim, como são obras de arte, como se fosse, sei lá, o Moisés, né, aquelas esculturas de Moisés, a piedade, né? A piedade, são obras, sei lá, Mona Lisa, né? São as Mona Lisas da física. Esses trabalhos são sensacionais, são obras verdadeiras obras de arte. Né? Esse trabalho do Euler Heisenberg eu acho sensacional. Então eu digo, dou a referência primária para quem quiser passar, porque eu acho que faz parte da cultura da gente também, olhar essas referências primárias, olhar as referências originais, e não só as reproduções, né? Uma coisa é você ir no Museu do Louvre e ver a Mona Lisa, outra coisa é você ter a Mona Lisa na tua casa comprada numa loja de 1999, a gravura, né? Então eu acho que a gente é interessante olhar essa, assim,
cultura da gente, né? Como certo, quando a gente está estudando, que é estudante, que tem tempo de ler essas coisas no detalhe, ler um paper desse, até para a gente, assim, valorizar aquilo que está sendo feito. Bom, então, nós vamos daqui para frente trabalhar com eletrodinâmica não linear em princípio geral. Não sei se é Euler-Heisenberg, se é Bohr-Riemann, se é Euler-Heisenberg, se é uma eletrodinâmica logarítmica, se é uma eletrodinâmica exponencial, se é uma eletrodinâmica arco-seno, se é a Mott-Marx. Tem 16 versões hoje bem conhecidas de eletrodinâmica não linear. Vamos deixar em geral. Então, Elas vamos fazer são independentes? Oi? Elas... Todas independentes. Vamos fazer a linearização. O que significa linearizar? Significa como nas ondas gravitacionais. A gente pega o Lagrangiano de Marx, de Einstein, né? Que é não linear, mas a gente diz, eu vou pegar o campo gravitacional, a métrica gravitacional, e vou expandir em torno da métrica plana de Minkowski, mais a perturbação que vai se comportar como uma onda de gravitação. Esse H-mini é, na teoria de campos é o gráfico, e na radiação eletromagnética, a radiação gravitacional é a onda gravitacional. A excitação que dá a onda gravitacional. Então a gente faz uma expansão em torno de um fundo, né? De uma métrica de fundo constante. Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então vamos dizer que o nosso campo elétrico ele vai se separar em duas partes. Ele vai ter um campo elétrico de fundo que eu vou chamar de background, vamos colocar assim, B de background, B pequeno, mais um campo elétrico E pequeno, que é o campo que se propaga. Então isso aqui é como se fosse um campo elétrico de fundo, campo elétrico de background de fundo, e aqui é a perturbação, vamos ver, o campo elétrico da perturbação, da perturbação da onda eletromagnética propagante, se propaga. E o meu campo magnético também, ele vai se quebrar, vai se separar no campo magnético de fundo. Esse B aqui é background, é fundo. Poderia colocar F de fundo em português, mas a notação padrão às vezes é esse, B pequeno, né? O B é B grande, mas um campo que tem um índice de background. E aqui um campo magnético B pequeno. Então, fazer o seguinte: se colocar aqui, fazer o seguinte, vamos chamar aqui de E0 e aqui de B0. Então, e aqui é um campo magnético de fundo, é um campo magnético de fundo, e aqui é o campo magnético da onda que se propaga, da onda propagante. Então eu tenho, vamos pensar assim, é como se eu tivesse aqui um campo elétrico E0, quer dizer, um campo magnético E0 e uma onda que se propaga. E aqui essa onda que se propaga, ela carrega o seu campo elétrico e o seu campo magnético. Essa ondinha está carregando um campo elétrico e um campo magnético. E eu quero ver como a propagação desse campo elétrico e desse campo magnético é afetada por esses campos eletromagnéticos de fundo. O que é um campo de fundo? É um campo que eu dou, né? Eu não cogito qual é a origem dele. Eu não sei, claro que ele é gerado por alguma distribuição de cargas e correntes, mas eu deixo esse campo de fundo aqui como sendo algo dado, é como se eu estivesse no laboratório um super solenoide que gera um campo magnético intenso, e nesse campo do solenoide, lá no interior do solenoide, eu vou propagar um laser. Então, o meu campo magnético total, né, é a soma, eu estou expandindo o meu campo magnético em torno de um campo fundo, expandindo o meu campo elétrico em torno de um campo de fundo. Esse campo de fundo pode ou não ser constante no tempo e homogêneo no espaço. Então, ele, em princípio, pode depender de x. Na grande literatura, na grande parte da literatura, a gente considera os campos de fundo constantes.
Eu tenho um campo elétrico de fundo constante, um campo magnético de fundo constante. Mas nós podemos também pensar o campo de fundo, esse campo que é dado no laboratório, ele não precisa necessariamente ser homogêneo, pode ser dependente do espaço e também pode ser variável no tempo. Então, em princípio, vamos deixar assim. O campo P0 é zero, em princípio, vamos deixar que eles possam ser variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que expandir aqui. Quem vai ser meu F? Eu vou expandir. Então, vai ficar E0 mais E pequeno ao quadrado sobre C2. Menos D2 menos D0, o campo de fundo, mais o campo que se propaga ao quadrado. É 2 sobre C2 menos D12. Então, isso aqui vai me dar E0 ao quadrado sobre C2 menos D0 ao quadrado. Quando eu desenvolver esses quadrados, vai me dar um F0, que é o campo de fundo. Depois vai me dar um termo linear aqui, que vai ser 2 vezes E0 escalar E sobre C2 mais E2 sobre mais E ao quadrado sobre C2. Opa! Desculpa, eu vou botar isso lá. Menos, não pode copiar, então o meu F, eu vou expandir dessa forma. E0 mais E ao quadrado sobre C2 menos B0 mais B ao quadrado. Estou fazendo. Bom, o primeiro termo é 2 sobre C2 menos B0 ao quadrado é o F0. Aí aparece esse termo linear, 2E0 escalar E sobre C2, e aparece o termo E2 sobre C2. E agora eu vou subtrair menos B0 ao quadrado, que eu já botei aqui no F0, aí vai ter um termo linear, menos 2B0 escalar B, menos B2. Então eu vou chamar esse E2 sobre C2. Tudo isso aqui no meio. Deixa eu escrever. Vamos colocar, já que fizemos isso, eu posso apagar aqui. Dória, pode voltar. Vou apagar aqui e vou começar a escrever aqui de novo. Então, meu F vai ficar assim. Ele vai ser um F0, que é todo o fundo aqui que vai ter 0. Aí, vamos ter um termo linear, que é, lembrando que eu tenho um meio, né? Tem um meio na frente de tudo. Então, vai ficar E0 é escalar C2, vai ficar mais E0 escalar E sobre C2 é o termo linear nos campos que se propagam, menos B0B. Eu botei, tem um fator meio na frente, né? Então, esse meio aqui cancela esse 2, esse meio cancela esse 2, E0 é sobre C2, menos B0B, e depois o meio de E2 sobre C2, menos B2, que eu vou chamar de um Fzinho pequeno. Que a gente pode chamar aqui mais, né? Mais o Fzinho pequeno. Vou chamar aqui desse, chamar aqui de um F pequeno. Então, esse é, então, isso aqui é o fundo, isso aqui é o background, vou botar assim, o background. Esse aqui é o termo, né? Então, esse aqui é o termo linear. E esse aqui é o termo quadrático. Esse aqui é o nosso termo meio de E2 sobre C2 menos B2. Então eu posso escrever o meu F dessa maneira. Ele é um F0 mais um ΔF. Quem é ΔF? ΔF é tudo isso. Então o ΔF ele tem um termo linear dos campos e tem um termo quadrático dos campos pequenos. Tá? E o G, vamos fazer a mesma coisa. Né? O G, o que é o G? O G é escalar B. É 0 mais E escalar B0 mais B. Então, E0, B0 vai me dar o G0. Aí eu botei os termos lineares, né?
Então a gente vai ter o G0 mais, né, B0 mais E0B mais, digamos, E escalar pequeno, é pequeno escalar pequeno. Então, de novo, eu vou chamar isso aqui do meu ΔG. Do meu G. Então, está lembrado bem, vamos lembrar bem. Quem é o ΔF? É esse termo aqui, tem termo linear e termo quadrático. E quem é o meu termo ΔG? Tem termo linear e termo quadrático. Nos campos, né, que você trocar. Agora, o meu lagrangiano L, então eu posso dizer, o meu L é um L de F0 mais ΔF, G0 mais ΔG. E eu vou querer expandir meu lagrangiano em potências desse ΔF e ΔG, expansão de Taylor em torno de F0 e G0, que são o background. Então, eu estou fazendo uma expansão de Taylor em torno de um campo eletromagnético de fundo, caracterizado por um campo elétrico E0 e por um campo magnético B0. O que significa linearizar as equações de campo? Se eu quero equações de campo lineares, eu tenho que ter o lagrangiano quadrático. A gente sempre sabe que a ordem do lagrangiano é uma ordem, campo, né? A ordem de um campo no lagrangiano, isso no lagrangiano, na equação de campo ele aparece com a potência a menos 1. A gente já formaliza o lagrangiano, a gente deriva o lagrangiano em relação à coordenada, em relação ao campo, e a gente ganha uma potência a menos. Então, eu preciso desenvolver esse lagrangiano aqui, geral, que eu não sei qual é, e potências, né, de ΔF e de ΔG. Mas lembrando que ΔF já tem termo quadrático. E que, para eu ter outro termo quadrático a partir do ΔF, quando eu elevar ΔF ao quadrado, eu vou gerar termos quárticos, vou gerar termos cúbicos, mas vou gerar termos quadráticos daqui. Então, eu tenho que fazer essa expansão Taylor até a segunda ordem, ΔF e ΔG. Então, lembrando, deixa eu tocar aqui um instantinho só, vou deixar assim, ΔF e ΔG. E lembrando, mas aí lembrar que ele é uma expansão do Taylor de uma função de margem do variável, como está lembrado ali, esse nosso famoso cálculo de N variáveis, né? Quando a gente expande, né, uma função, né, de mais variáveis, então quem vai ser a expansão? O L, né? Então o L vai ser, claro, como a gente pega uma função de f de x, y, eu vou expandir em termos de ΔX, né? Y0 mais ΔY. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o f de x0, y0, e aí vai ter esse operador aqui, 1 sobre n fatorial, onde n começa com 1, né? E aí vamos ter ΔX ddx mais ΔY ddy atuando em f, né? Isso aqui é uma potência n atuando em f. Somatório de n vai de 1 até infinito, vou colocar assim. Então eu vou pegar, vai ter o primeiro termo, ΔX ddx de f, né? Então ddx, ΔX, dd. Então a gente vai seguir esse padrão aqui, a gente vai ter o L. Então é como se tivesse uma coordenada F0 mais ΔF. Você vai fazer o papel do ΔX. E o Y0 é o G0 mais o ΔG. Então isso aqui vai me dar o L de F0, G0. Então não interessa, porque aqui eu não tenho campo propagante. Isso aqui é o puro fundo. O lagrangiano de fundo simplesmente é uma adição ao lagrangiano que me interessa. Mas para eu tirar as equações de campo, eu vou tirar para E pequeno, as equações de margem para E pequeno e B pequeno, lineares, em E pequeno e B pequeno. Então eu tenho que ter um lagrangiano quadrático em E pequeno e B pequeno. Então a gente vai ter, o primeiro termo que vai ter vai ser ΔF, ΔF, e aí isso vai estar multiplicando a derivada do lagrangiano em relação a F, claro, calculada no ponto F0, G0.
porque é uma função de duas variáveis. Então, quando eu calcular essa derivada dessa função, eu estou calculando o ponto x0 e y0, que é o ponto em torno do qual eu estou expandindo. E aqui eu tenho duas variáveis, né? Porque, por exemplo, eu posso ter um termo assim, que é fg2. Posso ter um termo no meu lagrangiano que pode ser um fg2. Então, eu vou calcular as derivadas em relação a f em relação a g, mas no ponto em torno do qual eu estou calculando, que é, vamos colocar aqui no fundo, f0, g0. Depois eu vou ter um termo que vai ser mais ΔG, que é o primeiro é n igual a 1. Então, ΔX, ddx, mais ΔY, dd. Depois n igual a 2 vai ser ΔX ao quadrado, derivada segunda, ΔX ao quadrado, ΔY derivada segunda, e o termo misto, 2, ΔX, ΔY, vamos lá. Então, primeiro e segundo termo da expansão, mais o ΔG, vezes a derivada do lagrangiano em relação a g, calculada no fundo, f0 e g0, fazendo a expansão. Agora vamos para as segundas potências, né? Então, vou pegar n igual a 2, então vai ficar mais 1 meio. Aí eu vou ter ΔF ao quadrado. E aí sim, aqui vai aparecer termos mais altos. Vai aparecer termos em E quarto, E pequeno a quarta potência, E pequeno a terceira potência e E pequeno a segunda potência. É o que eu vou reter. Eu vou reter nesse lagrangiano tudo que for quadrático em E e tudo que for quadrático em D. Por quê? Porque eu quero equações de campo lineares. Então, ΔF ao quadrado, aí vou ter aqui derivada segunda do L em relação ao F, calculada em F0, G0. Mais 1 meio do ΔG ao quadrado, derivada segunda do L em relação ao G, calculada em F0, G0. E mais o termo final. Eu só quero ir até ordem 2 dos campos. Então, se eu colocar ΔF a terceira potência, eu já estou tendo no mínimo um campo de terceira ordem. Não me interessa. Eu quero linearizar as equações de campo. Para ver como as equações de campo linearizadas já vão trazer informação do background. O background está todo contido aqui. Então, os campos de fundo, eles vão estar contidos nas equações de campo. E vão mexer no índice de refração, nas relações de dispersão. Mas aqui, então, o termo que vai aparecer depois é um termo que vai ser 2, que vai cancelar 1 meio. Então, vai ficar ΔF vezes ΔG vezes a derivada segunda de L em relação a F, em relação a G, calculada também no fundo F0, G0. Então eu paro por aqui. Mas aí agora aqui são termos de ordem superior. Daqui para frente eu vou gerar termos que são de ordem E3 e B3. No mínimo, né? Aí eu vou estar cancelando. Vou parar a minha expansão. Então, tudo bem. ΔE, então, naquele nosso lagrangiano que nós demos o exemplo, quem é, quando eu peguei, bom, lagrangiano que a gente tinha dado esse exemplo, era 1 sobre M0, F, mais aquele termo, alfa sobre 2, F2. Então, quem é a derivada do lagrangiano em relação a F? É 1 sobre M0, mais alfa F. E aí eu vou calcular, vou substituir aqui o campo de fundo, que é E0 ao quadrado sobre C2 menos B0 ao quadrado. E esse termo aqui, Maxwell, por exemplo, no lagrangiano de Maxwell, dl df é simplesmente 1 sobre 0, porque Maxwell é só isso. Então, é só depois, são derivadas parciais normais, é só derivar parcialmente. No caso do lagrangiano de Euler-Heisenberg, lembrando do Euler-Heisenberg, a gente tem 1 sobre M0, tem um termo em F, tem um termo em F2, tem um termo em G2. Então, derivada em relação a F é 1, a derivada em relação a esse termo aqui é 2F, em relação a G é 2G, depois a derivada segunda, esse aqui é 0, derivada segunda do lagrangiano em relação a F, isso aqui vai dar 2. E agora, nós não vamos ter um termo, eu não tenho um termo em FG misturado aqui, no Euler-Heisenberg. Então, esse termo vai ser 0.
Então é simples, só, se eu souber a expressão do Lagrangiano em termos dos invariantes F e G, eu calculo todos esses coeficientes aqui, DL, DF, DL, DG. Para não ficar carregando esses coeficientes toda a vida, vamos fazer a seguinte convenção. Olha, por favor, de realizar isso na próxima vez. Vamos chamar o coeficiente C1, eu vou definir como sendo a derivada parcial do Lagrangiano em relação ao invariante F, claro, tomado sempre no background F0, G0. Depois eu defini o coeficiente C2 como sendo a derivada do Lagrangiano em relação ao G, também calculado, F0, G0. Depois, vou pegar as derivadas segundo, vou definir um coeficiente D1, que vai ser a derivada segunda do Lagrangiano em relação a F. Também calculado em F0, G0. Depois o coeficiente D2, que vai ser a derivada segunda do Lagrangiano em relação a G. F0, G0. E depois um coeficiente D3, que vai ser a derivada mista do Lagrangiano em relação a F, em relação a G, calculada em F0, G0. Então, deixa eu botar aqui já nessa expressão, vamos colocar aqui, eu vou ter C1 delta F. E para a gente é difícil. Vai falando aí. Você tem FG, tudo bem. Por que daí não fica FG ao quadrado do G ao cubo assim? Ué, tem. E aí, em vez de ficar aquelas formas fechadas do Alan. Não, olha, Heisenberg tem F ao cubo, ele vai toda a vida. É porque nós botamos reticências. O óleo da Isabela a gente viu inteiro. Isso. Agora esse aqui fechou. Fechou, mas aí, essa derivada aqui, agora, se você quiser expandir isso, agora, é porque essa derivada aqui, quando você derivar a raiz quadrada do conível, você vai gerar a raiz quadrada no denominador, você vai ter a não linearidade, quer dizer, você tem uma expansão Não, fechada. não entendo. Mas se você quiser, pode expandir em série de potências. Pode. Mas o natural era deixar uma série de potências. Isso, E acabou. Aqui fecha. Fecha, ele soma série. E aí tem uma jogada muito maior. Isso que eu estou falando, é aí que dá a maestria, fechar essa série, nessa raiz. Isso que é fantástico. O Heisenberg parece que não fecha a série. Não, vai toda a vida. Tem uma expansão integral, é uma série que continua. Claro, você trunca ela porque os teus campos começam a ficar pequenos, né? Porque vai aparecendo aquele campo. Não, aí fica aqueles apetites, você pode cortar aqui. Exato, ali, isso aí. E o outro não. Então aqui ficou o C2 deltas V. Aí aqui ficou D1 delta F ao quadrado, então meio de D1 delta F ao quadrado. Mais meio de D2 delta G ao quadrado. Eu acho que usando os caminhos que a física toma. Esses caras quiseram fazer uma linearidade. E partiram que do fóton eletrofóton, assim, e meteram brasa numa certa direção assim. Então, de toda essa teoria, ela não é organizada. exato. É uma teoria porque São teorias efetivas, né? Então, quer dizer, a gente não está preocupado. Extremamente trabalhosos. Não, são. A física, ela tem essa coisa também das narrativas, né? Bom. A gente chama de livro de pesquisa, né? Não é exatamente isso, é isso mesmo. Diferentes representações, né? No fundo, o que é a física? É uma maneira de representar fenômenos, né? A gente representa os fenômenos com diferentes
visão das coisas. O exemplo típico são os epsíquicos. Por exemplo, E entra naquele. Aí é o epsíquico. De outra maneira, entendeu assim. Porque vamos dizer, todos como a questão do não linearidade, qual a contribuição da não linearidade para uma fotônica, uma engenharia fotônica? Então, quer dizer, a gente quer ver se tem uma engenharia fotônica. Isso aí é um epsíquilo, no fundo, uma coisa, ou é uma contribuição que vai ser considerada para a engenharia fotônica? Vamos ver quais são as propriedades que derivam daí, né? O que a gente pode obter, como é que esses campos magnéticos e elétricos do fundo, como eles podem conduzir essa fotônica? Será que eles podem gerar um fóton massivo nas custas do fundo? Será que vai aparecer um termo que vai mostrar uma relação de dispersão onde eu tenho massa por fóton a partir do fundo? Será que isso vai acontecer? Vamos pensar. A gente claro, a gente sabe isso, mas é uma questão que você coloca. Ou como é que vai ficar, sabe? Eu vou ter uma birrefringência do vácuo, eu vou ter dicroísmo no vácuo, eu vou ter dispersão de velocidade de grupo, eu tenho uma série de fenômenos ópticos. Quem é a permissividade elétrica, quem é a permeabilidade magnética em função desses campos? Mas eu já vou dizer, não sabe mais, né? Mas eu digo assim, com certeza ele vai trazer. Vai trazer. A questão é que ele traz essa faculdade a nível de psico. Sei. E de repente tem uma teoria mais fundamental, tem essa propriedade, mas não precisa do psico. O que se busca é isso, talvez uma teoria mais fundamental do que essa, que eu não preciso fazer essas expansões, uma teoria que já traga isso. Essa é a ideia, a busca é sempre aquilo que você fala, né? A busca da elementaridade máxima, como você Demócrito, que tem aí, né? Leucipo, né? A gente está buscando sempre a elementaridade, ou a maior fundamentalidade possível, porque isso aqui já é uma teoria efetiva. A semana passada eu vi pessoas que se quer ver no céu. Entendi. Buscando a elementaridade. Buscando a coisa mais fundamental. E aqui, a gente já tem uma teoria efetiva. Então, da onde é que sai essa não linearidade? Bom, a gente viu o Euler Heisenberg, ela já está vindo das propriedades de polarização do vácuo, aquelas do Euler Heisenberg. Também pode vir do espalhamento fóton-fóton. O espalhamento fóton-fóton, o tempo que é quártico do fóton, ele vem também do espalhamento fóton-fóton. Então, você está levando em conta uma série de propriedades do vácuo. Olha Heisenberg, Bohr-Rietveld, vem da onde? Vem de uma busca de uma energia para o elétron que seja puramente eletromagnética. Então, são todas descrições efetivas, né? Ele não tem uma teoria, vamos dizer assim, fundamental, normalizável, detalhe, tudo isso, né? Então, a gente está sempre... Agora, no caso da teoria de cordas, da onde sai Bohr-Rietveld, o que eu posso obter uma teoria de cordas em termos de uma fotônica? Como gerar uma fotônica a partir da teoria que se for uma teoria mais... Pois é. Então, eu só queria terminar aqui. Então, na próxima vez, a gente já vai trazer... Vou fazer o seguinte. Isso aqui é um exercício, vamos dizer assim, trabalhosinho, mas é um exercício de expansão de Taylor de uma função de duas variáveis, onde agora eu devo substituir quem é ΔF, nós já temos na expressão do ΔF, temos a expressão do ΔG, mas aí lembrar que quando eu for expandir o ΔF ao quadrado, lembrar que o ΔF ele já tinha um termo lá, vamos colocar assim, um E0zinho escalar F, e depois tinha um outro termo lá que era um B0 escalar V, e tinha um termo lá que já tinha o F pequeno, que era o E2 e B2. Quando eu levar ele ao quadrado, esse termo aqui está fora, porque ele vai dar quarta potência dos campos pequenos. Quando eu cruzar esse termo aqui com esse daqui, vai dar termo cúbico. Então só vai me interessar no ΔF ao quadrado, elevar ao quadrado os termos que são lineares em E pequeno e B pequeno. Porque isso aqui tem termo em E pequeno, B pequeno, e E ao quadrado, B ao quadrado. Tem E pequeno, B pequeno, E pequeno ao quadrado, B pequeno ao quadrado. Aqui eu vou querer só termos em E pequeno ao quadrado, B pequeno ao quadrado, mesmo aqui. Então, eu vou deixar como exercício, né, tarefa assim, algébrica simples, para quem quiser fazer, obter a expansão, por exemplo, a expressão final do Lagrangiano. Esse meu L expandido aqui, tudo isso aqui, eu vou trazer a minha resposta e a gente compara, claro. Então, a gente vai ter o L expandido em função dos
Os coeficientes C1 e C2, né? Não, os coeficientes vão estar presentes, porque são esses coeficientes aqui, C1, C2, D1, D2, D3. Então, o lagrangiano vai depender desses coeficientes todos. Mas aí depois, eu vou ter, então aqui, está tudo aqui, essas derivadas do lagrangiano em relação a F e G. Aí vai aparecer, temos em E0, também temos em B0, e depois os termos em E e B. Sendo que nós vamos querer ter aqui até segunda ordem. Então, esses termos aqui até ordem 2. Porque o que for quadrático em E, o que for quadrático em B, e o que for misto em EB, vai dar contribuição linear para as equações de campo. Isso tudo aqui é fundo. Então, na próxima vez, depois que a gente tiver o lagrangiano pronto, aí a gente vai para o princípio variacional. Desse lagrangiano, nós vamos derivar as equações, digamos, as equações de Maxwell, né? Ou as equações pós-maxwellianas, né? As equações de Maxwell com os efeitos não lineares. Mas eu não estou dando uma forma para esse lagrangiano, eu estou deixando o lagrangiano com os efeitos não lineares. Então, é só fazer essa tarefinha aí, né? Mas dessa maneira que você está fazendo, é uma maneira bem mais intuitiva que o você está levando aí a coisa, fazendo a instrução do inteiro e dizendo até aqui eu corto, acabou, só para ter uma ideia. Certo. O que eles fizeram? Essa turma de fórmula fechada tem que ser muito tem que ter muita coisa. Não, tá, não. O que é importante depois é porque hoje, por exemplo, já se deduziu também uma espécie de eletrodinâmica de Euler-Heisenberg para a matéria condensada, nesses chamados sedimentais de Dirac. Você tem você consegue mostrar que os efeitos, né, quânticos ali naquele material, eles geram uma eletrodinâmica efetiva não linear por fora também. Então tem coisas interessantes aí saindo sobre isso. Esse é um assunto. Eu vou trazer a referência da próxima. Então, está aqui. A gente vai só fazer esse exercício algébrico agora. Substituir tudo que a gente colocou aqui, lembrando que esses coeficientes, né, são as derivadas que contêm os fundos, e que a gente quer ter uma expressão para esse lagrangiano que vai até a segunda potência em E e em B, ou também termo misto em EB. E2, B2, vai ter termo em E, vai ter termo em B, vai ter termo em E2, vai ter termo em D2 e vai ter termo em E escala B. Aí com esse lagrangiano a gente vai deduzir as equações de campo. Com as equações de campo a gente vai fazer aí o que a gente aprendeu a fazer de relação de dispersão. Vai para o espaço de Fourier e ter as equações para tirar relação de dispersão, velocidade de fase, velocidade de grupo, índice de refração, eventualmente, se quiser estudar refrigência, estudar dicroísmo, por exemplo, verificar, é possível que o fóton, a onda eletromagnética, se propagando nesse fundo, que tem um E e um B, um campo de fundo, é possível que esse fóton desenvolva massa às custas desse fundo, né? Porque no caso do campo de Higgs, quando a onda eletromagnética se propaga nesse meio, né, que é dominado pelo campo de Higgs, o fóton adquire massa. A pergunta é, será que o fóton pode adquirir massa devido a essa interação desse fóton que se propaga com o campo elétrico e o campo magnético de fundo? Pensar nisso. Então eu vou pagar aqui. Então, nós desenvolvemos isso tudo, né? Semana que vem, parte daqui. Tchau, obrigado. Já terminou?